Fala, colegas, beleza? É, professor Danilo aqui. Nós, infelizmente, não conseguimos terminar todo o conteúdo da unidade em algumas turmas. Então, eu pensei o seguinte, já que, infelizmente, durante essa última semana de abril, antes do simulado, eu não vou conseguir dar mais aulas para vocês, pensei em fazer essa videoaula para passar o resto do conteúdo para a galera que não conseguiu ver e para a galera que já viu, ter a possibilidade de revisar também antes do nosso simulado, beleza? Então, nós vamos juntos agora estudar sobre o pensamento cristão, beleza? Olha só, então nessa jornada nós vamos entender, explorar como é que o cristianismo ele vai moldar o pensamento da sociedade medieval. Vamos ver a busca por compreensão através da razão e da fé. Um debate que marcou profundamente esse período histórico da Idade Média. Bom, e como é que a gente chega na Idade Média, né? Qual o contexto histórico que a gente precisa compreender para compreender esse assunto? Bem, nós todos sabemos que a Idade Média, ela começa com o fim do Império Romano. E a influência do Império Romano na Idade Média, e principalmente no desenvolvimento do cristianismo, ela é muito grande. Foi com o Império Romano, foi dentro do Império Romano que o cristianismo surgiu, porque o Império Romano ele governava várias províncias na região da Europa, norte da África, Oriente Médio e até um pedacinho ali da Ásia, sabe? Enfim, o Império Romano era gigantesco e sempre se expandia mais e mais e mais. A Palestina, que era o território em que Jesus vivia, ele era também um território dominado pelo Império Romano. E foi dentro daquele lugar que surgiu o cristianismo, certo? Surgiu com o tal de Jesus Cristo, e depois os seus discípulos deram continuidade aos seus ensinamentos. Durante uma boa parte do período em que o Império Romano governou, o cristianismo ele foi perseguido. O cristianismo foi perseguido do século I, do século 30, mais ou menos, de quando ele surgiu. O século I foi quando Jesus estava nascendo ali. Não, desculpa. Do século I, quando Jesus nasceu. Pronto, obrigado. Estou me perdendo no tempo, povo. Até ali meados dos anos 300. Por quê? Porque em 313, o imperador Constantino, ele dá abertura para que o cristianismo ele possa se tornar uma religião legalizada dentro do Império Romano. Ele dá essa abertura, ele escreve uma coisa chamada de Édipo de Milão e dá a possibilidade do cristianismo se tornar uma religião legal dentro do Império Romano. Só que isso o que começou só com a possibilidade de legalizar o cristianismo, depois fez do cristianismo a religião oficial do império. O imperador Teodósio, quando assumiu o poder, ele transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Nesse momento, a partir desse momento, então, todo mundo, de alguma forma, que fazia parte do Império Romano, tinha que se identificar como cristão, certo? O cristianismo era a religião principal e única aceitável dentro desse império. Não, professor, mas nós vamos falar de Idade Média, só daquilo que aconteceu só depois que o Império Romano caiu. Por que você está preocupado em explicar toda a trajetória do cristianismo na Idade Média? Por que, meu povo? O Império Romano ele foi muito grande e foi o sinal de unidade. O Império foi o sinal de unidade de toda uma região durante bastante tempo. Porém, quando o Império Romano cai, quando o Império Romano acaba, mais ou menos em 476 depois de Cristo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a única força de centralidade que vai restar dentro da Europa, principalmente, vai ser o cristianismo. Então, todo mundo que era um só povo por ser parte do Império Romano, agora vai ser um só povo por ser parte da Igreja Cristã, por ser parte do cristianismo, entende? Então, após a queda do Império Romano, a Igreja Cristã ela emergiu como uma força central na Europa medieval. Ela influenciou a política, a arte, a educação e a vida cotidiana das pessoas, preservando o conhecimento antigo e desenvolvendo novas ideias. A filosofia clássica, especialmente as obras de Platão e Aristóteles, foram gradualmente resgatadas e adaptadas ao pensamento cristão.
Olha só, durante o período da Idade Média, então, o cristianismo ele vai ser a referência central daquilo que vai unir o povo medieval. Pronto, isso na Europa. Só que esse cristianismo, por mais que fosse a principal forma de pensamento, ela não era única. E o cristianismo precisou se defender de outros pensamentos que eram hereges e outros pensamentos que ameaçavam a sua dominância. É aí que, dentro do contexto da Idade Média, vai se juntar ao pensamento cristão a filosofia. E vão se desenvolver duas principais escolas no período do fim da Idade Antiga e da Idade Média, que vão ser a patrística e a escolástica. Pronto, vamos tentar aqui passar o slide. Essas são as duas grandes correntes que vão se desenvolver. A patrística, ela vai se desenvolver no fim da Idade Antiga, sabe? Então, a patrística ainda não é uma corrente de pensamento essencialmente medieval, mas a escolástica ela vai surgir em meados do século XI. Cada uma delas com seus principais representantes sendo Santo Agostinho da Patrística e Santo Tomás de Aquino, o expoente máximo da escolástica, certo? E cada uma tentando de alguma forma consolidar, tentando de alguma forma trazer uma discussão para qual a importância da fé e da razão dentro do cristianismo. Como é que esses dois tipos de pensamento eles vão se pautar no cristianismo, certo? Então, o pensamento cristão medieval pode ser dividido em dois grandes períodos. A patrística, focada na consolidação da doutrina, nos primeiros séculos da Igreja, e a escolástica, que buscou um diálogo mais sistemático entre fé e razão, especialmente a partir do século XI. Figuras como Santo Agostinho lideraram a patrística, enquanto Santo Tomás de Aquino foi o expoente máximo da escolástica. Vamos aprofundar então o nosso estudo na patrística, tá ok? A patrística a gente pode chamar de período dos padres da igreja. Por que padres da igreja? Padres, gente, vem de pai, certo? E vocês devem estar agoniados que eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o meu rostinho ali no visor. Vou tentar focar um pouco mais. Padre é, vem do nome pai, em latim, certo? Então eles não são qualquer coisa, eles são os pais da igreja, beleza? Esse período, então, vai ser marcado por uma sucessão de líderes eclesiásticos que vão, de alguma forma, defender a igreja das principais heresias que vão surgindo na época. O que que é uma heresia? Uma heresia é um tipo de pensamento que vai de forma contrária àquilo que a tradição cristã está tentando pregar, certo? Então, vão defender é, contra pensamentos hereges que vão começar a surgir na igreja e vão, de alguma forma, mudar toda a estrutura da doutrina católica. Esses caras vão dar um start na doutrina católica. Ah, professor, mas o cristianismo já existia há quase 400 anos. Por que que esses caras vão começar a pensar nisso só agora? Olha só, por mais que o cristianismo esteja há muito tempo aí, ele passou muito tempo sendo perseguido. Por conta disso, ele não conseguiu se desenvolver da maneira como deveria. Então, quando esses padres começam a pensar o negócio, eles estão ali no início mesmo da era cristã. Século III é muito recente, sabe? Século III, século IV é muito recente ainda. Está em tempo de se construir essa doutrina. As principais referências quando a gente fala de patrística são Santo Agostinho, principalmente. Santo Agostinho vai ser o cara responsável por cristianizar as ideias de Platão. São Jerônimo, esse cara vai ser o responsável por traduzir a Bíblia. Vale lembrar que na época a Bíblia não é esse livro que nós temos hoje. A Bíblia, ela era uma coleção de textos, certo? E São Jerônimo vai pegar alguns desses textos e vai traduzir do grego, do aramaico, tudo para o latim, que ele vai chamar de Vulgata. E Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é um bispo que vai ter uma importância muito grande na vida de Santo Agostinho e vai influenciar a conversão dele, certo? Então, a patrística, lendo aqui, né, foi um período em que os padres da igreja, líderes eclesiásticos e pensadores dos primeiros séculos do cristianismo, trabalharam para definir e defender a doutrina cristã contra heresias e explicar a fé em termos filosóficos acessíveis à cultura da época. Além de Santo Agostinho, outros nomes importantes, como eu falei, são São Jerônimo, e Santo Ambrósio de Milão.
Bom, vamos nos aprofundar naquilo que foi a principal referência da patrística, né? Que é o nosso querido e amado Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, e teve uma juventude marcada por inquietações filosóficas e por uma busca intensa pela verdade. Gente, a vida de Santo Agostinho e a filosofia dele vão caminhar juntas. Sabe por quê? Porque Agostinho, ele vai escrever muito sobre esse processo de conversão, esse seu processo de conversão. Sua conversão ao cristianismo foi um momento crucial. Ele se tornou um dos mais influentes filósofos e teólogos da história, deixando obras como Confissões e A Cidade de Deus. Já já a gente aborda um pouco mais dessas obras, mas olha só que interessante a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele passou muito tempo procurando em busca da verdade, sabe, daquilo que ele tentava compreender como verdade, pelo menos. E ele teve várias inquietações filosóficas e pesquisou sobre várias doutrinas filosóficas. Talvez a mais relevante na vida dele foi o maniqueísmo, que era uma doutrina filosófica que basicamente dividia tudo entre bem e mal, sabe? Tudo não tinha tom de cinza, ou tudo era bom ou era mal. Era, em resumo, isso. Mas assim, ele passou muito tempo procurando pela verdade, teve uma vida que a galera descreve como uma vida bem devassa, sabe? Bem dada aos prazeres da carne e do mundo. E quando a mãe dele, a gente chama ela de Santa Mônica, Mônica, ela era muito devota, muito cristã, certo? A questão é que ela tentava convencer o filho de conhecer o cristianismo, mas o filho sempre achou que fosse uma bobagem. Mônica, então, ela reza durante muito tempo pela conversão de Agostinho. Quando Agostinho se desilude com o maniqueísmo, ele vai até Milão para poder ensinar filosofia. E quando ele vai para ensinar filosofia, ele conhece Santo Ambrósio. E ouvindo a fala de Santo Ambrósio, ele acha interessante pra caramba, não necessariamente pelos tons cristãos, mas pela forma que aquele homem falava, encantava ele. E ele foi se aprofundando um pouco mais no cristianismo, então, compreendendo que não era tão bobo assim quanto ele achou que era. Mônica, ela foi considerada santa depois, justamente pela oração intensa pela conversão de Agostinho. A mãe dele se tornou santa só por rezar pelo filho. E Ambrósio, obviamente, ele era uma figura respeitada e influente. Agostinho ele ficou com desejo depois de se converter ao cristianismo, só que a conversão ela significava a renúncia de muita coisa. Então, uma oração clássica dele era dizer: Senhor, dai-me castidade, mas não agora, sabe? Porque ele não queria entrar nessa vida de privações que o cristianismo às vezes trazia, sabe? Ele queria poder continuar com a vida que ele tinha. Mas até que um momento ele resolve, se converte ao cristianismo e depois ele também se torna bispo, ok? Da cidade de Hipona. E as duas principais obras do Agostinho são essas, a Confissões e a Cidade de Deus, sendo as Confissões uma espécie de relato de sua trajetória de conversão e a Cidade de Deus uma análise filosófica de uma relação entre a Cidade de Deus e a cidade dos homens. Coisa que vai se assemelhar muito à obra de Platão. Inclusive, isso é muito importante na patrística. Vamos lembrar disso para a prova, tá bom? É, a patrística, ela tem uma relação grande com as obras de Platão. Santo Agostinho e os outros padres da patrística, eles vão cristianizar Platão. Porque Platão, a filosofia dele era pagã. Então, eles vão trazer aquilo que Platão ensina e de uma forma muito cuidadosa, eles vão tentar ler Platão e os platonistas, né, os seus seguidores, ler sob uma ótica cristã, trazendo a visão deles para o cristianismo. Bom, o pensamento de Santo Agostinho com relação à fé e à razão. A galera da patrística, gente, de Santo Agostinho especialmente, a fé, ela precedia a razão. Você precisava da fé para poder conhecer. Então, fé e razão, elas eram importantes, mas não igualmente importantes. A fé era muito mais importante que a razão. Ele acreditava que a fé purificava a mente e capacitava a gente a compreender as verdades mais profundas da vida. Então, assim, ele tinha uma frase famosa que é: Eu creio para entender e entendo para crer. Ou seja, se aplicando a Deus, isso é bem óbvio, né? É impossível compreender qualquer coisa de Deus se eu não acreditar primeiro. Mas é impossível acreditar se eu não. É difícil acreditar e continuar acreditando se eu não compreender mais. Então, apesar de ter uma relação íntima, a fé
ela tinha um papel importante porque era aquilo que purificava a nossa mente para poder compreender as verdades do mundo. E a razão chegava como um acréscimo a isso. Coisa que vai ser diferente lá na escolástica. Fica atento, tá? A interioridade e a busca por Deus na visão de Santo Agostinho, né? Agostinho enfatizava a importância de uma introspecção e da busca de Deus dentro da própria alma. Ele acreditava que a verdade e o bem residem no interior do ser humano e que a alma é um lugar privilegiado de encontro com o divino. Gente, isso aqui é uma teoria tão platônica, porque Platão, por exemplo, dizia pra gente que o homem, ele meio que já nasce conhecendo tudo, já sabendo a verdade. Só que essa verdade não estava com a gente. A gente tinha que ir desvelando ela. Uma coisa que eles chamavam de aletheia, né? Desvelar. E aqui é a mesma lógica. É tipo assim, a verdade, o bem, elas já estão dentro do ser humano, para Santo Agostinho. A questão é, a gente precisa ter esse encontro com o divino para poder desvelar essa verdade. Tu me fizeste para ti e nosso coração não encontra descanso enquanto não repousa em ti. Essa é uma frase que vai resumir essa música. Você precisa de Deus, precisa encontrar Deus para poder se encontrar, certo? Porque só quando você encontra Deus você vai conseguir desvelar e trazer à tona esse bem que já está implícito em você. Sobre a Cidade de Deus, essa obra ela vai ser escrita após o saque de Roma e Agostinho vai desenvolver uma filosofia da história, em que ele vai dividir duas cidades. A cidade terrena, que é marcada pelo egoísmo, pela busca de bens materiais, e a cidade de Deus, que é, tem um nome que não aparece no texto, né? A cidade de Deus, que é uma cidade fundada no amor divino, no serviço ao próximo. Essa obra ela está falando basicamente sobre política, né? Ele está falando basicamente também sobre aquela teoria platônica de que existe um mundo das ideias que é perfeito, que é impecável, e um mundo sensível, sabe? Um mundo onde tudo meio que é errado, porque só espelha o mundo das ideias, mas não dá conta de ser tão perfeito quanto, certo? Pronto. Agora vamos conhecer um pouco mais da escolástica, especialmente desse diálogo que ela faz com Aristóteles. Aí você fala, professor, século XI. Essa galera esqueceu que Aristóteles existia? Eu digo esqueceram. A galera da Idade Média só foi ter acesso às obras de Aristóteles quando eles entraram em contato com os árabes. E lá, então, as obras de Aristóteles foram retomadas. Porque durante muito tempo, esse tempão todo que a gente falou ali, do século V, do início da Idade Média, até agora no século XI, Aristóteles ficou esquecido no churrasco. E só Platão vigorou. Quando os textos de Aristóteles apareceram, foi uma nova oportunidade de trazer uma nova interpretação. Gente, muita coisa que a gente entende hoje em dia como religião, especialmente religião cristã, especialmente não, a religião da religião cristã, sabe? Muita coisa faz parte da filosofia aristotélica e da filosofia platônica que foi cristianizada por esses padres e por esses bispos da Idade Média, sabe? Por esses pais da igreja, por esses doutores da igreja, que é assim que a gente costuma chamar. Eles cristianizaram tudo, esses dois pensadores. Na escolástica tem esse nome justamente porque fala de escola, né? O nome escola vem daí. Floresceu nas universidades medievais a partir do século XI, buscando integrar a filosofia clássica, especialmente a lógica e a metafísica de Aristóteles, com a teologia cristã. Olha só, gente. A escolástica, dentro do período da escolástica, a gente vai ver se desenvolver uma teologia misturada com a filosofia, como estava acontecendo antes, só que dessa vez dentro do contexto universitário. Porque um presente que a Idade Média deu pra gente, apesar de todo mundo falar de Idade das Trevas, não sei o quê, um grande presente que a Idade Média deu pra gente foi as universidades, foi a escola, de uma maneira geral. O objetivo era utilizar, da escolástica no caso, era utilizar a razão de forma sistemática para defender os dogmas da fé. E era muito isso que eles faziam, ok? Além de Santo Tomás, importantes escolásticos vão incluir Santo Anselmo, conhecido por seu argumento ontológico para a existência de Deus, e Pedro Abelardo, isso aí não foi santo, não, famoso por seus debates lógicos e teológicos. Gente, dentro da universidade medieval, a gente via a discussão das artes liberais, né? O que acontecia era isso. Eles ficavam discutindo sobre o trivium e o quadrivium. O trivium são as artes mais ligadas de uma certa forma, ao raciocínio, né?
a lógica, a gramática, a retórica, enquanto o quadrivium eram as artes ligadas às ciências exatas e da natureza, que eram a geometria, que eram a aritmética, a música, a astronomia, certo? Era isso que eles aprendiam na universidade. E isso que eles aprendiam na universidade, é, era usado para fazer discussões dentro desse contexto universitário. E essas discussões levaram, por exemplo, Santo Tomás de Aquino a escrever uma das suas principais obras, que é a Suma Teológica, como resultado de alguma dessas discussões de seus alunos, certo? Santo Tomás de Aquino, doutor Angélio, foi um frade dominicano e um dos mais importantes filósofos e teólogos da história. Sua obra magna, como eu falei agora, foi a Suma Teológica, e é o que é uma vasta sistematização e exploração da teologia cristã, utilizando a filosofia aristotélica como ferramenta intelectual. Ele buscou uma síntese entre a fé e a razão que influenciou profundamente o pensamento ocidental. Dentro da escolástica, há uma mudança de perspectiva com relação à fé e à razão. Se antes a fé ela era muito mais importante que a razão, na escolástica a ideia é que tanto a fé quanto a razão podem nos convidar a conhecer as verdades do mundo. Só que cada uma vai andar por um caminho diferente. E, obviamente, quando estão juntas, minha amiga, elas vão fazer uma coisa muito mais interessante. Elas vão desenvolver uma coisa muito mais interessante. Ok? É, Vamos continuar falando então de Santo Tomás de Aquino, né? Diferente de Agostinho, Tomás de Aquino via a fé e a razão como duas fontes de verdade distintas, mas não contraditórias, como eu falei aqui agora. A razão, através da filosofia, ela pode demonstrar certas verdades sobre o mundo e até mesmo sobre Deus, enquanto a fé revela verdades que transcendem a capacidade humana. Olha só, a razão ela vai revelar coisas do mundo, ela vai nos ajudar a entender Deus também. Só que a fé ela transcende, ela vai mais além. Ela transcende a nossa capacidade humana e essa fé nos ajuda a conhecer Deus de uma maneira melhor. Ele acreditava que a razão pode preparar o caminho para a fé esclarecer alguns dos seus mistérios, mas as duas, de alguma forma, têm uma especial importância. É sobre isso que a escolástica vai trabalhar, tá ok? E dentro dessa suma teológica, como eu falei aqui agora, um dos principais argumentos, talvez, é uma das principais teses que Santo Tomás de Aquino coloca para a gente é as cinco vias para a existência de Deus. O que são as cinco vias para a existência de Deus, meu povo? As cinco vias para a existência de Deus, de Tomás de Aquino, são cinco argumentos racionais que ele cria para provar que Deus existe. Isso inspirado em quem? Nosso querido Aristóteles. Ele basicamente pegou a metafísica de Aristóteles, deu uma lida e falou: não, isso aqui tem muito de cristão e eu posso trazer isso para o meu contexto religioso. Ele se baseia na observação do mundo natural e busca demonstrar a necessidade de uma causa primeira, de um motor imóvel, um ser necessário, um ser perfeito e uma inteligência ordenadora para explicar a realidade que percebemos. E está aqui, basicamente, o tema central das cinco vias, né? Vamos voltar ali rapidinho. As cinco vias são o movimento, a via do movimento, a via da causa eficiente, a via da contingência, a via dos graus de perfeição e a via da finalidade. Essas são as cinco vias. Vamos explorar cada uma delas mais profundamente. Começando pela via do movimento. Olha só o argumento. Tudo que se move é movido por algo mais. Uma cadeia infinita de motores é impossível. Então deve haver um primeiro motor imóvel que inicia todo o movimento sem ser movido. Isso chamamos de Deus. A via do movimento fala que tudo que existe no mundo, tudo que se move nesse sentido, né? Ele é movido por alguma coisa. Como assim? Tudo que se move é movido por alguma coisa, né? Eu posso fazer o seguinte. Olha só o exemplo maluco. Eu posso empurrar essa cadeira. Essa cadeira saiu do lugar, não foi de graça. Essa cadeira saiu do lugar porque eu empurrei. Agora vocês estão vendo. Porque eu empurrei. Ok? Mas, uai, da onde é que eu vim? Eu vim para cá, para a sala, para poder preparar uma aula para vocês, entendeu?
Fui movido por alguma coisa, por necessidade de ganhar dinheiro, porque, né? Eu não estaria preparando a aula de tarde se eu precisasse ganhar o meu saláriozinho. Enfim, pronto. A pessoa que me mandou vir para cá, ela foi movida por uma outra coisa, entendeu? Ela teve uma outra intenção. E por aí vai. Tudo que se move é movido, de alguma forma. O carro não sai de lugar de graça. O carro, para andar, ele precisa de gasolina. A gasolina, para chegar, ela precisa ser explorada do petróleo. O petróleo precisa ser tirado do mar. Tudo meio que vem de alguma coisa, entendeu? Não sai do lugar de graça. Essa é a via do movimento. Não tem como uma coisa se mover sem ser movida por alguma coisa. O problema é, se a gente regressar ao infinito e for regressando, 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 a gente vai precisar achar um motor imóvel, alguma coisa que inicie o movimento, alguma coisa que dá um start. Porque se não existir isso, quem foi a primeira criatura que empurrou a primeira coisa para dar início a esse movimento todo, entendeu? Precisa haver um motor imóvel. Esse motor imóvel nós chamamos de Deus. Gente, essa lógica do motor imóvel não é de Santo Tomás, não. Quem pegou essa foi Aristóteles, tá? Vocês devem ter estudado isso no ano passado. Quem pegou, quem criou essa lógica do motor imóvel foi Aristóteles. Santo Tomás, ele resolveu ler a metafísica e falou: gente, isso aqui se aplica tanto a Deus que eu posso colocar aqui. Esse foi o trabalho dele. Claro, obviamente, ele desenvolveu isso aqui um pouquinho mais também, né? Bom, a segunda via é a via da causa eficiente. Tudo tem uma causa. Uma cadeia infinita de causas é ilógica. Deve haver uma primeira causa, não causada, que é a origem de todas as outras causas. Isso nós chamamos de Deus. Tudo tem uma causa, gente. Essa é a lógica dele. Qual sei lá, vamos pensar em uma reação química, né? Qual é a causa do fogo? A causa do fogo é o combustível. Qual é a causa do combustível? O combustível é óleo. E a causa desse combustível é porque ele foi extraído de outra coisa, de uma soja. Qual é a causa da soja? A causa da soja é a planta, a terra. Qual é a causa da terra? A causa da terra é o Big Bang, sei lá, surgiu alguma coisa, entendeu? Tudo que existe, existe por causa de alguma coisa. Que não tem lógica se eu voltar no passado e voltar e voltar e voltar e voltar e voltar, alguma coisa tem que ter sido a causa primeira, certo? Essa causa primeira, essa primeira causa eficiente, é a que nós chamamos de Deus. O primeiro cara que vai causar sem causar nada, sem ser causado, entendeu? O cara que está lá desde sempre, toda a vida. Esse é Deus. Também é uma teoria aristotélica que Tomás de Aquino ele vai elaborar. Caso da contingência. Para Aristóteles, existem seres que são contingentes e existem coisas que são necessárias, certo? Uma coisa contingente é uma coisa que pode ou não existir, entendeu? Enquanto uma coisa que é necessária é uma coisa que precisa estar existindo, certo? Que se não existir, vai dar uma pane, vai dar um erro aí na história, entendeu? Por exemplo, para que eu exista, se eu estou aqui, é necessário que eu tenha uma mãe, entendeu? Eu não nasci de chocadeira. Eu tenho que ter uma mãe, certo? Essa é uma lógica. Minha mãe é necessária para a minha existência. Agora, é que essa aula aconteça, ou essa aula, que eu sou importante, né? Para que a escola tenha aula, eu vi uma situação contingente, entendeu? Pra não acontecer, porque, tipo assim, eu não sou necessário para acontecer a aula. A minha aula, sim, agora, para acontecer a aula na escola no dia de hoje, não é necessário. Não, a minha presença não é necessária. Entenderam a lógica? Coisas contingentes e coisas necessárias. Então, assim, Thomas de Aquino vai dizer o seguinte para a gente: que existem seres contingentes, que podem existir ou não, e seres necessários. Se tudo fosse contingente, haveria um tempo em que nada existiria. Deve haver, então, um ser necessário, cuja existência ela é inevitável e que fundamenta a existência dos demais. Esse ser é Deus. Beleza? Vamos falar agora dos graus de perfeição. Essa é a quarta via. Os graus de perfeição são o seguinte, gente. Observamos que tudo que existe, existem graus diferentes de perfeição. Por exemplo, a gente pode olhar para as coisas, esse celular é bonito, mas aquele outro é muito mais. Um S24 é muito mais bonito que o meu.
Eu sou bonito, sou uma criatura belíssima, mas, sei lá, o Cauã Raymond é mais bonito que eu. O Rodrigo Hilbert é mais bonito que eu. Sei lá, a Grazi Massafera é mais bonita que o Rodrigo Hilbert. A Gisele Bündchen é mais bonita que a Grazi Massafera. Entendeu a lógica? Tem graus de beleza. Não tô dizendo que fulano é mais bonito que fulano, mas, tipo assim, você consegue falar, equiparar as pessoas por graus, as coisas por graus de beleza, de bondade, de pureza. Se existem graus, é porque existe um padrão, entendeu? Alguma coisa que tem que ser perfeita, perfeitíssima. Esse padrão é Deus, que é o padrão máximo de todas as coisas, entendeu? Deus é o mais perfeito, Deus é o mais belo, o mais bonito, a ponto de não ter nada mais bonito que aquilo. Pegou a lógica? Nada mais perfeito que Deus. Pronto. Vamos agora falar do governo do mundo. A quinta via. Seres sem inteligência agem com finalidade e com ordem. Olha só que coisa interessante. É, Animais racionais estão aí pastando, estão aí fazendo coisas que a gente fala, nossa, que incrível que animal fazer. Por exemplo, uma vaca nasce, de repente não deu 2 minutos, ela está caminhando por aí pelo pasto. Coisa que o ser humano demora para fazer, não é estranho? Ou então, logo, hoje a gente está aqui, daqui a pouco juntou um enxame de abelhas ali e fez toda uma colmeia ali do zero naquela árvore. Para dizer assim, coisas que deveriam não ter finalidade, não deveria ter ordem nenhuma, a gente consegue uma certa ordem lógica. Só os bichos, às vezes as próprias plantas, que crescem de maneira X, o vento, o fogo, que age de maneira X ou Y, que tem um jeito próprio de agir. Essa ordem, Santo Tomás de Aquino vai falar para a gente que ela é dada por Deus. É o governo do mundo de Deus, entendeu? Essa é a via da finalidade. Ou seja, tudo que existe tem uma finalidade. E se tudo que existe tem uma finalidade, essa finalidade ela é dada por Deus. Pegar a lógica? Então são 5 vias do movimento, da causa eficiente, da contingência, dos graus de perfeição e do governo do mundo. Vamos agora falar da ética de Santo Tomás de Aquino. A ética de Santo Tomás de Aquino também é outra que é parecidíssima com a ética aristotélica. A ética tomista, ela é teleológica, ou seja, é orientada para um fim último. E esse fim é a felicidade ou a beatitude. Essa felicidade ela é alcançada através da prática das virtudes, tanto as cardeais, como a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, porque são coisas do ser humano, a gente fala cardeais, quanto as teologais, que são coisas dadas por Deus, a fé, a esperança e a caridade, que direcionam o ser humano por bem supremo. Gente, por que eu falo que ela é parecidíssima com a ética de Aristóteles? A ética de Aristóteles é o que a gente chama de ética das virtudes. Por quê? Porque Aristóteles fala que tudo que a gente deve fazer, o mais certo, o mais ético, ele está no meio. Ah, eu quero trabalhar, mas se eu trabalhar demais, eu vou morrer de cansado. Se eu trabalhar de menos, eu vou ficar sem emprego, vou ficar com fome, vou passar, não sei, qual o certo, trabalhar no meio termo, ok? Não trabalhar os sábados. Cadê a jornada 6 por 1? É essa a lógica que Aristóteles está fazendo. Não é para ser 6 por 1, é para ser de 4 por 3, basicamente. A lógica dele. A virtude é de meio, entendeu? Meio, equilíbrio. Se eu estudar demais, é um problema. Se eu estudar de menos, é um problema também. Qual é o certo? Estudar na medida certa. Se eu comer demais, é um problema. Se eu comer de menos, e por aí vai. Vocês pegaram. A virtude está no centro, a virtude está no meio. Essa é a lógica aristotélica, é a ética aristotélica, certo? Tomás de Aquino vai trazer uma coisa bem parecida, uma ética de virtudes também. Só que essas virtudes, elas estão relacionadas ao fim último, à felicidade e à beatitude. Assim como Aristóteles, a busca central da nossa vida tem que ser pela felicidade, pela eudaimonia, em Agostinho, essa busca tem que ser pela felicidade também, pela beatitude, certo? Qual o legado, então, da filosofia, desse pensamento cristão para toda a nossa sociedade, é, além da sociedade medieval? Olha só, a gente sabe que a Idade Média deu para a gente as universidades, que a Idade Média deu para a gente figuras centrais no debate filosófico e sociológico, não, e teológico, certo? A Idade Média, ela vai lançar para a gente questões que a gente discute até hoje, como questões sobre qual é a relação entre fé e razão.
Deve existir alguma relação entre fé e razão? Questões como qual é a natureza de Deus, qual o propósito da existência humana e como é que a gente consegue conciliar a religião com a sabedoria que a gente consegue por meio da razão também. Existe alguma forma de conciliar ou as duas são completamente distantes? Enfim, são coisas que a Idade Média traz para a gente, que a gente deve aproveitar como benefício, gente. Bom, o conteúdo nosso foi esse. Só que agora eu queria parar com vocês para responder pelo menos umas duas questõezinhas do nosso, de se fosse um vestibular, né? Uma lógica de Enem. Beleza? Vamos lá. Primeira questão. Opa, já dei uma linha, já dei um spoiler. O período da história da filosofia, conhecido como patrística, é considerado principalmente por alternativa A, uma radical separação entre fé e razão. A gente sabe que na Idade Média o que acontece é uma tentativa de conciliar a fé e a razão. Na patrística, o que vai acontecer? A fé vai ser um instrumento purificador da alma que vai levar a gente a ter a oportunidade de conhecer mais com a razão. E na escolástica, depois, a fé e a razão vão ser duas vias diferentes para poder chegar à verdade, porém, uma conversa com a outra, né? Alternativa B. A alternativa A não pode ser, né? Então. Alternativa B. A busca por conciliar a filosofia grega, especialmente a de Aristóteles, com o cristianismo. Ótimo, de fato foi uma busca por conciliar a filosofia grega, mas não a de Aristóteles. Quem vai chegar nessa época é de Platão, certo? Aristóteles ele foi chegar só no século XI com a escolástica. A defesa da autonomia da fé ou da razão em relação à fé religiosa, não. A razão não era mais importante que a fé. Não dava para ter autonomia. Não é uma defesa, não é essa lógica. A consolidação da doutrina cristã através da reflexão filosófica e teológica, sim, durante a patrística a galera quer consolidar a doutrina cristã usando uma reflexão filosófica para isso, uma reflexão teológica. O surgimento das universidades e do método escolástico de ensino, gente, a escolástica é só no século XI, a patrística não fez isso ainda, tá? As universidades só chegam depois também. Então, a alternativa certa é a letra D de Danilo. Pronto. Escolástica. A escolástica é uma corrente filosófica medieval que teve como uma das suas principais características. Alternativa A, a rejeição de qualquer influência da filosofia clássica? Claro que não. Na escolástica, Santo Agostinho, Santo Tomás abraçou aquilo que Aristóteles tinha para oferecer. A priorização da experiência sensível como fonte principal de conhecimento? Não, não foi uma priorização da experiência sensível. Gente, estamos falando do período da Idade Média. Estamos dando muita importância para o metafísico. Estamos dando muita importância para aquilo que é religioso. A experiência sensível, na visão, por exemplo, de Agostinho lá na Patrística, era o mundo sensível era o mundo do pecado. O mundo perfeito era o mundo de Deus. Já na escolástica, às vezes, não é porque a experiência sensível vai se tornar melhor, não. Há uma conversa, mas a fé ela tem que estar aqui, certo? A experiência que a fé propõe, ela é diferente. A tentativa de harmonizar a fé cristã com a razão filosófica, sim, há uma tentativa enorme de harmonizar essas duas coisas. A defesa da liberdade individual acima de qualquer dogma religioso, estamos falando de religião. Não vai defender liberdade individual acima de dogma jamais, tá? O abandono do estudo de questões teológicas em favor de temas políticos, não, também não. Não há um abandono do estudo de questões teológicas. Há uma a teologia sempre vai ser importante durante a Idade Média. Lá na Idade Moderna que a gente vai ver essa rejeição à metafísica, essa rejeição à teologia, mas estamos falando de Idade Média, estamos falando de escolástica. Na escolástica, a teologia é o tema auge, é o tema mais importante. Tá certo, gente? Então a resposta certa é a letra C, que minha carinha tá por ali. Beleza? Gente, muito obrigado por assistirem. Por favor, comentem aí embaixo no YouTube. Vou deixar esse vídeo no YouTube. Comentem aí embaixo no YouTube para eu saber o que vocês acharam da aula. Se vocês têm alguma dúvida, me já coloca aí nos comentários que eu já respondo, entendeu? É, E eu tô tentando fazer uma experiência. Se vocês gostarem da lógica de videoaula, eu posso tentar depois em outros conteúdos, até apresentar uma videoaula como uma revisão para o conteúdo, como uma forma de vocês estudarem um pouco mais. Beleza? Me dê esse feedback aí, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Dessa vez espero que seja em sala de